Dando continuidade à história, no Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 46. Os dias corriam céleres. Jéssica trabalhava com afinco, dividindo a sua atenção entre o consultório particular, que ainda contava com pouquíssimos pacientes, e os esforços para materializar o projeto de saúde no núcleo. Ela fazia de tudo: experiências com as ervas, estudos aprofundados de fitoterapia, naturopatia, homeopatia e medicina energética. E por vezes tinha ideias novas de combinações e soluções de cura que nunca havia pensado antes. O amparo espiritual era constante. Ela ainda estudava à distância, conduzindo mais uma pós-graduação. Apesar de cansada, se sentia feliz e buscava apoiadores para completar as instalações e os recursos necessários para o projeto de assistência no núcleo. Naquela noite em especial, ela estava se sentindo cansada. Quando terminou de tomar o banho, sentou-se na cama e suspirou fundo. Acho que hoje eu não vou ao núcleo. Sei que tenho trabalho, mas eles vão entender, afinal, eu estou com eles toda a semana. Depois, desviou o pensamento, focando no que tinha de fazer, já decidida a ligar para Rafaela e informar que estaria ausente. Elaine, ao seu lado, conversava com ela mentalmente, sem ser vista. Compromisso é compromisso, doutora. Temos uma equipe pronta para atuar por seu intermédio. Médicos que vêm para ajudar casos bem específicos. Não pode faltar. Esse é o seu compromisso de amor ao próximo e a sua forma de resgatar débitos antigos com a lei divina. Jéssica registrava apenas as palavras compromisso é compromisso, que apareciam insistentes em seus pensamentos, até que ela lhe deu atenção murmurando: compromisso é compromisso, eu não posso faltar. Encheu-se de energia, lanchou com Maria Helena e saiu depressa para o centro espírita. Naquele dia em especial, o número de pessoas em busca de ajuda para a saúde física e mental era incomum, muito acima do normal. Até mesmo Regina, presidente da casa, surpreendeu-se e comentou com a médica minutos antes do início de suas tarefas de psicografia para prescrever fitoterápicos e chás medicinais. Doutora, tem muito trabalho hoje. A casa está lotada e a maioria veio em busca de ajuda para os problemas de saúde. Já convoquei mais 2 trabalhadoras para darem sustentação para sua tarefa em vibração. Jéssica não respondeu, balançou a cabeça em sinal de compreensão e colocou-se em oração e concentração. Logo o trabalho começou. As receitas vinham uma após a outra, para diversas doenças. Jéssica pediu a uma das trabalhadoras que fotografasse as receitas para que ela tivesse um registro dos medicamentos sugeridos pelos amigos espirituais. E foram quase 30 receitas naquela noite. Antes de saírem, Regina agradeceu à médica e assegurou: fiquei impressionada com o estado de saúde debilitado que as pessoas estão. A busca por ajuda está aumentando e já pressenti que muitos mais virão. Nem sei ainda como vamos organizar essa tarefa. Obrigada, doutora. As equipes espirituais que estão aqui agradecem os seus esforços. Sabe que foi difícil vir hoje, que estava cansada, esgotada e o esforço que precisou fazer. Eles lhe agradecem e asseguram que vão ajudá-la sempre em seu trabalho nessa nova jornada que iniciou. Jéssica sorriu feliz. Sentia que uma energia que brotava em seu interior, como se água pura jorrasse em seu coração, e voltou para sua casa satisfeita. Quando chegou à porta da sala, estava entreaberta e ela escutou vozes. Entrou preocupada, mas encontrou o marido e os filhos à mesa. Vitor?
Filho, mas que surpresa boa! Eu estava com saudades. O pai resolveu vir e preparar um jantar para você. Ele sabe que está sem tempo para cuidar de si mesma. A filha sorriu, um sorriso maroto que escondia mais informações. Venha, mamãe, sente-se conosco. Jéssica se acomodou e comeu. Quando terminou, Maria Helena falou para o irmão: Felipe, vamos subir. Eu tenho umas dúvidas para tirar com você. Pode me ajudar? Ele não entendeu, mas aceitou. Ambos foram para o quarto da jovem. Os olhos de Jéssica brilhavam de expectativa e Vitor indagou: Como você está? Sei que está trabalhando muito, mas está se cuidando? Eu estou. Ele levantou-se da cadeira e ajoelhou-se perto dela com uma pequena caixinha aberta nas mãos. Eu quero voltar para você, para nós, Jéssica. Quer ser minha esposa outra vez? Vamos começar de novo e fazer melhor dessa vez. Ela não esperou por mais palavras, lançou-se nos braços do marido e respondeu entre lágrimas de emoção que lhe desciam pela face. Eu quero muito, quero fazer melhor, quero ser melhor para você. Você mudou muito, querida. Ele a fitou com ternura, sentindo alegria por notar na esposa uma suavidade, leveza e feminilidade que ela não demonstrava no passado. Abraçou-a forte e a beijou. Quero cuidar de você enquanto se dedica aos seus projetos. Sei que está fazendo um trabalho voluntário. Maria Helena me contou. Até eu fiquei com vontade de ajudar. Ele fez uma longa pausa, como lhe faltassem as palavras, e depois prosseguiu. Sempre gostei desse tipo de atuação, mas jamais imaginei que veria você se dedicando assim aos outros. Sem pensar no dinheiro? Ele sorriu ao responder. Exatamente. Mas sabe que eu não abri mão do dinheiro. Eu estou trabalhando pelo meu consultório. Dinheiro é importante, eu sei. Mas uma parte significativa do seu tempo será dedicada ao trabalho sem remuneração, não é mesmo? A remuneração virá de outra forma, Vitor. Rafaela abriu um espaço maravilhoso para pesquisas. Vou trabalhar com saúde preventiva, vou poder experimentar muitas plantas e combinações de plantas que não são muito utilizadas. Quem sabe onde tudo isso vai dar? Ele a abraçou mais uma vez e indagou: Posso voltar para casa? Ela o fitou séria, tentando controlar a emoção. Seus olhos cintilavam de alegria. E ele perguntou: O que foi? Não quer que eu volte? Esperei muito por esse momento. Desejei, pedi, visualizei. E ele está acontecendo. É claro que eu quero você de volta. Quando pode ir buscar as suas coisas? No sábado eu volto. Mas durma aqui hoje. Depois você vai buscar suas coisas e no sábado traz todas. Ficaram ali conversando ainda por um longo período. Vitor queria saber mais sobre o projeto de saúde do Núcleo de Apoio à Mulher. E Jéssica animou-se para contar a ele sobre as receitas mediúnicas. Mostrou as fotos que estavam em seu celular. Jéssica, são receitas personalizadas? Você escreve uma a uma? Isso mesmo. São receitas personalizadas. E de onde vêm as informações? Do mundo espiritual, dos espíritos de médicos que atuam por meu intermédio. Então, você é o que se chama médium? Sim, eu sou. Ele encostou-se na cadeira pensativo. O que foi? Não acredita? Não é isso que me intriga. Eu já vi muitas coisas inexplicáveis e não posso refutar apenas por não conhecer. Mas eu queria saber como começou. Se já tinha acontecido antes ou se foi algo que brotou de uma hora para outra, enfim. Eu queria entender melhor.
Na realidade, eu sempre tive essas intuições, percepções sutis de vultos e até percepções mais nítidas, mas eu negava, ignorava, fingia que não era comigo. Não queria saber de nada que eu não pudesse entender ou que pudesse me atrapalhar em minha carreira. Ela fez uma pausa e depois contou. No início da faculdade, quando eu comecei a estudar em corpos reais, eu tive várias percepções de vultos de pessoas passando em meio às mesas de estudo, visões etéreas, mas inegáveis. Eu não queria que isso me atrapalhasse. Você sabe o esforço que eu fiz para conseguir passar no vestibular de medicina. Nada veio fácil para mim. Tudo teve esforço. Foram 2 anos tentando e eu quase tive que desistir, com a doença da minha mãe. Mas depois que ela se foi, eu me senti mais motivada. A doença dela me revoltou. A morte dela me deixou uma enorme lacuna, pois nunca consegui ficar realmente próxima dela. E quando ela se foi, eu me culpei e eu me joguei no estudo. Entrei na faculdade e eu não quis mais olhar para trás. Fui tirando tudo do meu caminho. Quando vi Elaine nitidamente depois de morta, ao meu lado na sala de cirurgia, eu congelei. Aquilo estava acontecendo de novo e com força muito maior. Eu fiquei muito perturbada e daí em diante tudo foi mudando. As coisas foram acontecendo sucessivamente até que eu comecei a parar de brigar com a realidade e aceitar. E finalmente eu resolvi aprender sobre o assunto, entender o que se passa e descobrir que o Espiritismo tem verdadeiros tesouros de conhecimento e experiências feitas pelo seu fundador, Allan Kardec. Ele era um estudioso, pesquisador muito sério, um educador competente. Eu comecei a ler, a me envolver e a mediunidade se manifestou dessa maneira com receitas. Ela ficou em silêncio, lembrando-se das várias experiências que vivera nos últimos meses. Gostaria de conhecer mais. Eu sempre tive curiosidade e um certo medo, eu confesso. Eu também, mas com conhecimento adequado e experiências práticas em um grupo sério, é possível vivenciar a mediunidade de uma maneira segura, construtiva e curativa para a própria alma. Eu estou muito feliz. É claro que tem seus desafios, o compromisso é sério, mas as alegrias suplantam quaisquer empecilhos. Subiram ainda conversando. Maria Helena escutava atrás da porta com a luz do quarto apagada e viu quando os pais passaram falando mais baixo, indo para o quarto juntos. Ela virou-se para o irmão e disse: Eles voltaram. Eu acho que vou para o meu quarto. Agora você pode ir, Felipe, até amanhã. No quarto, Jéssica pegou da gaveta os papéis do divórcio, que ela se negara a assinar e perguntou: O que eu faço com isso? Ele pegou das mãos dela, rasgou em pedaços pequenos e jogou na lixeira do banheiro. Para o lixo com isso. Que bom que você não assinou. Jéssica teve ímpeto de contar ao marido sobre Omar e abrir o coração sobre o seu comportamento pregresso, mas parou, escutando uma voz sutil de sua alma sussurrando: No momento oportuno você vai contar tudo. Ela acatou. O casamento renascia com as conexões de afeição refeitas e fortalecidas, com o perdão mútuo e o gradativo resgate da confiança. Jéssica enchia o ambiente familiar com suavidade, ternura e acolhimento, abençoando o lar e a família com amor. Capítulo 47. Com os últimos apoiadores incorporados ao projeto, a área de saúde seguia para a fase final, e os preparativos para a inauguração se intensificavam. Depois de longa reunião, detalhando o que ainda precisava ser resolvido, as 3 amigas seguiram para os fundos da propriedade, para acompanhar os últimos detalhes. Rafaela, Jéssica e Fernanda anotavam o que ainda estava por fazer.
De súbito, Rafaela parou. Ficou em silêncio por alguns momentos e depois indagou. Está sentindo o ambiente luminoso que se forma nesse recanto, Jéssica? Sinto sim. Já há alguns dias. Tinha dúvida se era coisa da minha cabeça. Você ainda duvida, doutora? Que mulher difícil! Riu Fernanda. É difícil acompanhar os amigos espirituais. Eles agem depressa e com precisão. Eles me impressionam. A mim também, confirmou Rafaela. Já perdi a conta dos verdadeiros milagres que acontecem nesse núcleo de apoio. Vivi experiências impressionantes e vi a ação divina e dos espíritos muitas vezes. Você vai experimentar isso também, doutora, pode ter certeza. As três prosseguiram animadas. Quase 3 semanas depois, as portas da área de saúde se abriam para a comunidade, com um grande portal de luz conectando os dois planos da vida. Naquela noite, a propriedade que abrigava o projeto estava totalmente iluminada, enfeitada com flores de todos os tipos: lírios, rosas, margaridas, dentes de leão, gérberas, copo de leite e magnólias, da árvore do jardim que finalmente florescia. Os arranjos adornavam todos os cantos. Era noite de celebração. Os convidados eram recepcionados por Rafaela e por Jéssica, a responsável pela nova área da instituição. As pessoas não paravam de chegar. Os canapés que eram servidos primavam pela qualidade natural, sem ingredientes artificiais, apenas ervas e elementos sem química. A bebida, além de água, eram sucos e chás naturais, muitos tipos diferentes de chás. A saúde era o principal foco do evento. Jéssica assim exigiu. Ela não queria aparecer, não queria holofotes sobre ela. Ao contrário, todos os focos deveriam ser dados na importância da medicina natural, na prevenção das doenças. O foco deveria ser a saúde. Essa sim era a grande atração da noite, e todo o evento foi pensado para oferecer uma experiência que a valorizasse. Eram quase 9 horas quando Rafaela pediu silêncio e começou a falar, dando boas-vindas a todos e agradecendo a presença, e principalmente aos muitos apoiadores e colaboradores presentes. Passou a palavra para a médica, que fez uma breve palestra, falando por 15 minutos sobre a importância dos cuidados preventivos, de buscar cuidar da saúde de maneira integral, corpo, alma, mente e espírito, e alertando para as investidas de instituição consideradas respeitáveis contra a saúde, promovendo de fato a doença, matando a conta-gotas. Ela não se aprofundou, não queria gerar polêmicas, mas fez questão de mencionar alguns casos reais que já tinha atendido em seu consultório e por fim avisou: faremos esses pequenos workshops de vez em quando para aprender mais sobre como cuidar de nossa saúde integralmente. Ficarei feliz em compartilhar os conhecimentos e descobertas que for adquirindo nesta área. Devolveu a palavra a Rafaela, que ao começar a falar foi completamente envolvida pelos amigos espirituais presentes, especialmente Anália Franco. Nossa alegria hoje é enorme. Esse sonho de expandir essa área é antigo e estamos sentindo necessidade crescente de focar nisso. E como não poderia deixar de ser, os recursos sempre acabam chegando. Tantas coisas como as pessoas certas são encaminhadas a esse núcleo. Sempre. Nesses últimos meses, eu tenho expandido a minha compreensão sobre as questões ligadas à saúde, com a convivência com a nossa doutora Jéssica, e percebi com ela que precisamos escutar esse verdadeiro chamado para compreender o que seja a real saúde física, mental e espiritual,
e como elas estão interligadas e uma não pode ser plena sem a outra. Além disso, estamos vendo que, devido à forma como a indústria da doença vem se movimentando em nossos dias, é preciso que cada um assuma a responsabilidade por construir essa saúde para a sua vida. Isso exige que despertemos do torpor em que tantas vezes permanecemos, fruto da programação mental que nos envolve desde o nascimento. São véus sutis que se sobrepõem à consciência, os modelos recebidos na família e na escola, as influências da mídia, do sistema econômico, do cinema, da música, das novelas, dos livros, padrões que seguimos sem perceber, como se fossem naturais, quando na verdade foram plantadas ali com intenções. Esses véus nos afastam de nossa essência, porque escondem as motivações ocultas por trás das verdades apresentadas como absolutas. Despertar é rasgar essas camadas, é olhar além das aparências e questionar, investigar. Afinal, o nosso corpo é programado para ser saudável. A saúde é o natural. Somos responsáveis em cuidar do corpo que recebemos nessa vida. E, acima de tudo, buscar o que permanece quando todas as ilusões se dissipam. A verdade espiritual. Rafaela fez uma pausa, buscando conectar-se ainda mais com os mentores espirituais e prosseguiu. Não confiar a alguns com autoridade validada por diversos interesses, que seja a última palavra. Cada um de nós precisa assumir o papel de ser o guardião da própria saúde. Aprender com os recursos inesgotáveis que temos à nossa disposição, misturadas a tantas verdades incompletas ou falseadas. Certo é que é necessário separar o que é bom, útil e real do que é falso. Como saber o que de fato nos ajuda do que nos adoece? Ela fez uma longa pausa, captando ainda mais a atenção dos ouvintes. Depois prosseguiu. É imprescindível fortalecer a nossa conexão com Deus e com a nossa espiritualidade, com a nossa essência espiritual, nossa consciência, para que sejamos capazes de distinguir, sentir, perceber as energias sutis que envolvem as pessoas, suas palavras, seus pensamentos. Captar e identificar com clareza quando vem do bem e, portanto, vai ser bom para nós, ou quando aquilo pode até ter uma aparência do bem, mas na realidade representar um grande perigo para as nossas vidas. Reforço mais uma vez o quanto necessitamos dessa experiência individual e pessoal de conexão com Deus e com as suas leis eternas. Essa conexão se torna um verdadeiro oráculo interior, uma bússola que aponta o caminho certo e nos conduz com segurança para aquilo que nos trará o bem-estar e a saúde verdadeira e sustentável, que tanto queremos e necessitamos. Mais do que em qualquer outra época da humanidade, a mentira está disseminada junto e emaranhada com a verdade, com a aparência de verdade e autoridade. É urgente aprender a discernir e, libertando-se da ignorância e da inocência, ser um explorador da verdade com a espiritualidade que traz equilíbrio, sabedoria e discernimento para as nossas vidas. Quando a conexão real com Deus se estabelece na alma humana, a confusão interna desaparece e, por conseguinte, nenhuma confusão externa prevalece. Nunca foi tão fundamental para a nossa saúde, bem-estar e sobrevivência o despertar espiritual. Ela fez uma pausa, abriu um sorriso amigo e completou. Como diz a doutora Jéssica, é uma questão de saúde pública.
Ela olhou para Jéssica e sorriu e prosseguiu. A maioria de vocês que conhece a nossa instituição sabe que ela não está vinculada a nenhuma linha religiosa específica. Atendemos pessoas de todos os credos, filosofias de vida e níveis de compreensão da realidade. Ainda assim, não escondo de ninguém o meu apreço pelos princípios espíritas, que professo pessoalmente. Por isso, vamos encerrar refletindo sobre uma lição do Evangelho que toca profundamente a minha alma e expressa o que buscamos vivenciar, tanto em nossa prática diária na instituição, quanto a partir de agora em nossa área de saúde. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todo vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. Porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Jéssica se esforçava para conter a emoção. De onde ela estava, podia ver o salão lotado e nos fundos do ambiente divisou Omar e Yasmin, que compareceram para apoiar a instituição em mais aquela iniciativa. Foi então que ela teve ainda mais dificuldade para se controlar. Capítulo 48. Quando Rafaela terminou seu discurso, tecido com palavras cheias de amor e de sabedoria, a médica recebeu cumprimentos de vários convidados, mas na primeira oportunidade, ela deixou o animado ambiente e afastou-se discretamente. Caminhou lentamente para o quintal, atravessou o pátio com as muitas orquídeas e, à medida que alcançava os fundos da propriedade, podia sentir o aroma das diferentes plantas e flores que enchiam o ar da noite. Ela quase podia nomear as plantas que exalavam aquele perfume delicado e intenso. Parou diante da construção simples e elegante que abrigava o laboratório de manipulação, a área de pesquisas e o seu consultório, a área da saúde do núcleo de apoio à mulher, e continuou caminhando até o espaço onde estavam as ervas dos mais diversos tipos plantadas em canteiros distintos e bem identificados, inclusive algumas mais raras, que ela obtivera de outros países. Nos muros, ornamentados com flores de vários tipos e cores, a médica conferira a beleza e a suavidade que precisava para lembrar-se diariamente de que precisava se reconectar consigo mesma e com a sua energia essencial feminina, sua espiritualidade, Deus dentro de si. No meio do jardim, a árvore de magnólia dava sua primeira florada e o seu perfume suave e marcante era sentido e celebrado em todas as áreas do núcleo de apoio. Parecia que a árvore havia esperado para mostrar toda a sua força e beleza justamente naquela ocasião. Havia bancos montados em semicírculo.
Ela sentou-se e de imediato a imagem do seu jardim na colônia espiritual veio-lhe à mente como uma memória distante. Eles eram semelhantes, como se o jardim materializado no plano físico fosse uma cópia daquela original que Jéssica deixara no mundo espiritual. Ela sentou-se e respirou profundamente, enchendo os pulmões com aquele perfume que a deixava inebriada. E lhe trazia tantas lembranças boas, acendendo em seu inconsciente as memórias do seu jardim original. Deixando-se envolver por sentimentos elevados, estabelecia facilmente sintonia com os amigos espirituais que estavam ao seu redor. Ela sentiu enorme gratidão, reconhecendo naquela nova vida que se desenhava o seu verdadeiro propósito. Ela sabia que ainda teria muitos desafios. Os ataques da indústria que deixara para trás não cessavam. Ela respondia a vários processos e sabia que teria percalços a enfrentar, mas sentia o seu coração pleno, satisfeito. Não sentia falta de mais nada. Ela sorriu e constatou que nunca se sentira daquela forma antes, e murmurou: "Que bom que vocês me resgataram. Sinto-me em casa aqui, com vocês, meus amigos queridos, e com esse jardim que representa tanto para mim." O ambiente todo estava em festa, inclusive no plano espiritual. Elias, Leonora, Elaine e mais 3 médicos que estavam ali para participar da celebração estavam ao redor de Jéssica, envolvendo-a com suaves vibrações de amor. Elaine estava emocionada, se sentindo tocada pela trajetória de vida da médica e feliz por ter tido a oportunidade de participar daquela experiência enriquecedora e valiosa. Elias falou exultante: "Que alegria estar aqui podendo celebrar essa conquista de nossa amiga e companheira. Finalmente. Demorou, mas a nossa irmã se encontrou. Ela reencontrou o seu propósito, a sua missão nessa experiência corpórea. Ela realmente conseguiu se realinhar com os propósitos divinos para a sua vida. E isso é sempre uma grande vitória para o espírito encarnado." Leonora abriu um largo sorriso e comentou: "Gratidão, Elaine. Sem a sua ajuda, isso teria sido muito mais difícil. Agradecemos a sua cooperação, como foi importante. Você contribuiu de modo decisivo para o nosso trabalho de trazer a minha filha de volta a si mesma. Ela reconectou-se com a centelha divina, com a sua energia essencial feminina. Reconectou-se com a espiritualidade que ela havia ignorado por tanto tempo. Enfim, ela se reencontrou e graças a esse chamado para cuidar da saúde. Sabemos o quanto as pessoas carecem de aprender a cuidar da saúde. Ao invés de ter de lutar contra a doença, elas estão começando a perceber que precisam aprender essa prática para que não sejam reféns de mecanismos criados para atender a diversos interesses, menos o foco no bem-estar real do ser humano." Elias retomou a palavra e continuou: "Além disso, nossa irmã pode servir de inspiração para as mulheres e homens que se perderam de si mesmo, de seu propósito, que reconhece o vazio existencial, que o materialismo não preenche, independe dos seus benefícios passageiros, mas todos precisam se reconectar com a sua essência espiritual, se alinhar com as leis divinas para encontrar o seu próprio caminho de crescimento e evolução espiritual, seu retorno para Deus e seus propósitos grandiosos para cada ser humano." Um dos médicos tomou a palavra e concordou: "Infelizmente, ainda é difícil para os seres imersos na matéria densa ter a compreensão clara de sua realidade. Quando voltamos ao corpo, esquecemos quem somos, de onde viemos e o que estamos fazendo no planeta.
E esse esquecimento é aproveitado pelos interesses daqueles que mantêm a humanidade escravizada para o seu proveito próprio. Enquanto não aprendermos que somos espíritos e que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, a estadia na Terra continuará a ser doentia e violenta, vazia e sem sentido. A vida espiritual é a verdadeira vida, cheia de esplendor, grandeza e possibilidades. Se as pessoas pudessem tirar o véu que cobre os seus olhos e enxergar essa verdade, tudo seria diferente. O apego desapareceria e com ele parte do sofrimento que adoece as pessoas. Elas conseguiriam compreender que o propósito de todo ser é continuar crescendo, se expandindo, se desenvolvendo, cada um a seu modo, conforme suas peculiaridades e necessidades de sua alma. Mas esse é o grande propósito para todo ser cuja consciência foi criada à imagem e semelhança do Criador. Elias pousou a sua mão sobre os ombros do amigo e concordou. Por isso o trabalho de Jéssica é tão fundamental. Ela praticará a verdadeira medicina, aquela que integra o corpo, a mente e o espírito. Sua missão é ajudar a libertar não apenas o corpo, mas também a consciência dos seus pacientes. Ele fez uma nova pausa e finalizou. Um dia, toda a medicina será praticada desse modo, não fragmentada e voltada para o ser integral. Até lá, enquanto os interesses materiais, a cobiça, o desejo de poder e o orgulho dominam o orbe, nossa irmã será um portal de saúde para aqueles que passarem pelas suas mãos. Há muitos como ela, que precisam ser relembrados de sua tarefa. Voltando-se para Elaine, indagou. Quer continuar conosco, Elaine, nessa tarefa que iniciamos com a doutora Jéssica? Muito trabalho a se fazer. Elaine abriu um amplo sorriso e respondeu. Como não? Aceito com muita gratidão e espero poder contribuir. O grupo seguiu ainda em conversação elevada ao redor da médica. Do coração daqueles abnegados trabalhadores do bem, partiam luzes intensas de amor que se espalhavam pelo ambiente e iluminavam aquele pedaço de céu com energias de cura, de força e vida. Jéssica captava as vibrações, como se escutasse a conversa. Sorria como uma criança que acabara de ganhar o maior presente de sua vida. Ela estava onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer, no centro do seu ser, que pulsava de vida plena. O amor a preenchia completamente. O amor por si mesma, o amor pelo Criador e amor pelos semelhantes. Aquele era o seu lugar. Ela finalmente reconstruíra o seu jardim. Leonora fitou Elias com um sorriso enigmático e esse indagou. O que foi, minha irmã? Não posso deixar de pensar o quanto representa essa árvore de magnólias, florescendo pela primeira vez justamente quando Jéssica desabrocha para sua missão. Eles silenciaram por alguns instantes e vozes animadas tomaram o ambiente, especialmente das muitas mulheres que eram atendidas pelo núcleo de apoio que participavam do evento naquela noite. Leonora sorriu e as suas palavras pareciam um perfume no ar. Elas são o verdadeiro jardim, Elias. Falou referindo-se a todas as mulheres ali presentes. Cada uma delas é como uma flor dessa grande árvore, pronta para se abrir em toda a sua beleza, espalhando o perfume do amor, da espiritualidade, do equilíbrio e da alegria para os quais foram criadas. Quando aprendem a se conhecer, a se reconectar consigo mesmas, com sua energia essencial e com o Criador, tornam-se como um jardim eterno que não cessa de florir. Elas são a energia de que a humanidade precisa para erguer um mundo de regeneração,
E quando se lembrarem de quem realmente são, do poder sagrado que carregam em sua alma e em sua energia feminina, unida ao Criador, então o paraíso deixará de ser um sonho distante e se fará aqui, entre nós. Mesmo quando a dor parecer insuportável e o mundo nos convidar a desistir, lembremo-nos: Deus jamais nos abandona. Ele é a força, é consolo, é amor que transforma pranto em sorriso. E sempre, depois da noite mais escura, a luz de Deus nos devolve a vida e nos faz florescer. Pós-fácil. Mulher, você é espírito imortal em jornada de progresso. Ora reencarna em corpo masculino, ora em corpo feminino, mas nesse tempo escolheu viver a sagrada experiência da mulher. Carrega em si a energia essencial que equilibra, sustenta e cura. Sua intuição é farol, seu afeto é bálsamo, sua força silenciosa é o alicerce do mundo. O Criador semeou em seu coração feminino sementes de alegria, de beleza e de harmonia. Elas pedem apenas que você desacelere, que silencie por alguns instantes, respire fundo e se reconecte ao que é na essência. Então você florescerá e a sua luz cintilará como reflexo do próprio céu. Este livro é um chamado, um convite doce e firme para que você desperte. Confie em si, honre a sua essência e permita que o seu poder interior se expresse como o perfume das magnólias. Que você se ame pelo simples fato de ser quem é. Que caminhe fiel a si mesma, sem submissão, sem necessidade de aprovação, mas plena e inteira, consciente da sua missão divina. Mulher, confie na sua luz, permita-se florescer. A espiritualidade é sempre contigo. O mundo aguarda o seu brilho. Com carinho, Lúcius. Bem, pessoal, a história termina aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Quero ler o seu comentário sobre o que achou dessa história. Este canal não é monetizado. E se você quiser doar qualquer valor, eu agradeço. Gratidão a todos e até a próxima.